Jeremias capítulo 31, do verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda será adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trareis da terra do norte e o congregarei nas extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de água, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e livrou da mão do que era mais forte do que ele, onde vinha exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, grande pranto lamentou, pranto e grande lamento. Aliás, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Que o Senhor assim nos abençoe, com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem é a misericórdia de Deus com o seu povo. A misericórdia de Deus com o seu povo. Esse capítulo 31 do livro do profeta Jeremias é um capítulo riquíssimo. Aliás, toda a Bíblia é riquíssima. Esse capítulo ele tem uma particularidade de falar da misericórdia de Deus, da fidelidade do Senhor, do seu amor, o quanto Ele nos ama através das nossas transgressões, através da nossa infidelidade. O povo de Deus foi levado ao cativeiro babilônico,
a partir do capítulo 25 aqui de Jeremias, vai falar do cativeiro babilônico, até o capítulo 29, a trajetória, porque o povo foi levado por conta da infidelidade, por conta da idolatria, por conta de não dar ouvidos ao Senhor, uma coisa generalizada, não só a membresia, vamos dizer assim, lá estavam os sacerdotes, as autoridades civis, todos desviaram da presença do Senhor. E o Senhor, portanto, amar o seu povo, disciplinou levando a um cativeiro babilônico por 70 anos, com muito choro, com muito pranto. Foi aí onde o povo veio a se lembrar mais de Deus, por conta da transgressão que teria cometido, do afastamento da presença do Senhor. É tanto que no capítulo 30, que logo no início diz, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. O Senhor fez com que o povo fosse ao cativeiro, mas tinha um prazo de volta, um prazo de voltar. Então, somente porque ele não esqueceu do seu povo, não esqueceu da sua misericórdia, trazendo para nós, para os nossos dias, para a nossa vida, não foi diferente, não é diferente. Se você fizer uma retrospectiva, aquele que não nasceu num berço cristão, num lar crente, se você fizer uma retrospectiva como foi sua vida lá no passado, também estava semelhante ao povo de Israel, desgarrados nas trevas. E o Senhor, através de Cristo Jesus, com a sua misericórdia, no seu tempo determinado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aqui, no capítulo 31, o Senhor vem encorajar o povo que estava de volta do cativeiro, que teria voltado do cativeiro, vem encorajar a voltar a servir ao Senhor, a buscar as delícias do Senhor, não desistir da presença do Senhor. Eu peguei um poema de uma poetisa, escritora brasileira chamada de Cora Coralina. Eu não sei a situação espiritual que foi a vida dessa mulher, mas ela começou a escrever aos 14 anos de idade e publicou seu primeiro livro aos 75 anos de idade. E Cora Coralina escreveu: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. Quantas vezes aqui você não pensou em desistir? Vamos falar da vida cotidiana, desistir de um trabalho, de um empreendimento, de um estudo, de um curso. Quantos aqui não entrou numa faculdade ou foi fazer um curso e no meio do caminho desistiu? Desistiu de um trabalho, de algo na sua vida que não foi encorajado a continuar. Mas vamos aprofundar mais um pouco. Quantos aqui já não pensou em desistir de servir a Deus? Será que já passou pela cabeça de alguém de desistir, de fraquejar, de algo lhe afastar da presença do Senhor? Fatalmente, todos nós já passamos por essa situação de um dia desistir, de fraquejar, de desanimar. Assim estava o povo de Deus na volta do cativeiro. Eles passaram 70 anos afastados da presença do Senhor. O Senhor disciplinou, castigou, mas pelo amor do Senhor Ele resgatou o seu povo do cativeiro, coisa que Ele também nos resgatou. Aí a poetisa diz: eu já pensei seriamente nisso, em desistir, mas nunca me levei realmente a sério. Se um dia você pensar em desistir de Deus, lembre-se dessa frase: nunca leve realmente a sério. Nunca leve essa situação a sério de querer desistir dos caminhos do Senhor, de fazer a obra de Deus, de estar trilhando esse caminho maravilhoso. Mas ela continuou: é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Nós temos aqui pessoas com mais de 50 anos, 60, e nós sabemos que vai chegando um tempo que a gente começa a cansar o corpo.
ter cansaço nas pernas. Mas o que a poetisa diz é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Ou seja, nós temos planos, projetos, nossos olhos enxergam um pouco distante. Tem chão nos nossos olhos, muito mais do que cansaço nas nossas pernas. Nunca vai ser tarde para servir ao Senhor. Eu observei um certo domingo aqui, o aniversário do irmão Francisco Severino de Maria, 90 anos, firme e forte, servindo ao Senhor. Esse homem certamente passou por muitos percalços em sua vida, muitas dificuldades, mas ele não desistiu de servir a Deus. E até pode você viver 100 anos, ou mais de 100, não desista da presença do Senhor. E ela continua: tem mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Os nossos passos, ele tem mais esperança do que a tristeza do peso que carregamos nos ombros, porque a cada dia carregamos peso nos ombros, dificuldade, tempestade, agitação, problema familiar, problema financeiro, problema de saúde, é muito peso nos nossos ombros, mas os nossos passos continuam. Enquanto puder caminhar, dar passos para a presença do Senhor, continue fazendo isso. E ela diz ainda: tem mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, nosso coração ainda tem planos, irmão, esperança, estrada, do que peso na nossa própria cabeça, porque tem peso nas nossas cabeças todos os dias, mas no nosso coração ainda tem muita estrada para andar, segundo a misericórdia do Senhor, os dias de vida que Ele nos der aqui na terra. Portanto, é justamente isso. Eu peguei esse poema porque tem a dizer com o texto, encorajando o povo a ter esperança, a buscar ao Senhor, não importa a idade. Nós não sabemos a idade que aquele povo voltou do cativeiro, mas Deus estava ali com ele, amando sobretudo, que no verso 3 do capítulo 31 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O povo lá no cativeiro, chorando, sofrendo, em pranto, escravizado, e o Senhor de longe amando. Em nenhum momento o Senhor abandonou aquele povo, nenhum momento deixou de pensar naquele povo, nenhum momento deixou de fazer planos na vida daquele povo que estava lá no cativeiro. Por quê? Pelo seu amor, pela sua benignidade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, Ele continuou amando aquele povo. Então, vamos tratar aqui de obter alguns estudos nesse capítulo 31 de Jeremias, a misericórdia de Deus para com o seu povo, que hoje retrata em nossas vidas que a misericórdia dele é grande para conosco. Mesmo um texto que foi escrito há 3.000 anos atrás, baseadamente, ele vai servir eficazmente nos dias de hoje para conosco. Primeiro, no passado Deus redimiu o seu povo. Veja o verso 11: porque o Senhor redimiu a Jacó, Jacó seria Israel, o livrou da mão do que era mais forte do que ele. O Senhor redimiu a Jacó, redimiu Israel, da mão do que era mais forte do que ele. Como está o estado de Israel hoje? Muita gente querendo atacar Israel, e o Senhor ainda continua com a mão poderosa sobre Jacó, sobre Israel, de nações mais fortes do que Israel. E naquela época ele também já estava fazendo isso, salvando, socorrendo a Jacó, a Israel, das mãos do que é mais forte do que ele. Deus sempre encontrou sustentabilidade para o seu povo, ajuda, e disse mais: aqueles que te abençoar, eu te abençoarei. Portanto, o amor de Deus está estabelecido na remissão para com o seu povo. Livrou Jacó da investidura do seu irmão Esaú, livrou Jacó naquela sua caminhada até chegar em Padã Arã. Sempre estava livrando, ajudando, redimindo, e hoje o Deus não é diferente. Da mesma forma, está conosco, com as nossas famílias, nos redimindo,
nos livrando do que é mais forte do que nós, das investidas do inimigo, do laço do inimigo. O Senhor está nos livrando a cada dia. E mais, lembrou-se e compadeceu-se do seu povo. Eu só li até o verso 17, mas são 40 versículos aqui no capítulo 31, e a gente pode dar uma passeada. Ele livrou e lembrou-se, compadeceu-se do seu povo. Veja o verso de número 20, o que é que nos diz? Verso 20, capítulo 31. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comovo-se por ele, comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecei dele, diz o Senhor. Quase que não sai. Quem era Efraim? Efraim era um filho da promessa, era o neto de Jacó, filho de José. Mas foi a Efraim que Deus liberou a promessa através de Jacó. Então, diz aqui o texto que meu precioso filho, filho das minhas delícias, os filhos da promessa, o Senhor jamais se esquecerá, o Senhor jamais vai deixar de se compadecer com o seu povo, comigo, com você, que também agora nós somos filhos da promessa de Deus. Somos o povo de Deus que foi espalhado pelo mundo inteiro. Não se trata mais diretamente de Israel, está se tratando da igreja. O Senhor se compadeceu de mim, de você, nos redimiu, trouxe para o seu pastoreio, como diz o Salmo de número 100, e nos sustenta, porque Ele se comove, se compadece, se lembra diariamente de mim, de você, e assim foi com o seu povo no passado. Amou o seu povo, como eu já falei aqui no verso 3, de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, o amor de Deus é inefável, indizível. Vou ler aqui um texto para retratar apenas uma vírgula do amor de Deus para conosco. João capítulo 15, verso 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, porque o amor de Deus é perfeito, é transcendental, Ele não muda. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Já imaginou a grandiosidade do amor de Deus para com Cristo Jesus? E com o mesmo amor Ele nos ama. É uma tabela, o amor de Deus passou por Cristo Jesus e chegou a nós. Da forma que o Pai amou Cristo, Cristo nos ama. Um amor perfeito, transcendental, Ele não muda, é inefável. Louvado seja Deus. O amor de Deus é imutável, inalterável. O amor de Deus é universal. O amor de Deus é inseparável. Romanos, capítulo 8, verso 35, que lemos agora há pouco. Quem nos separará do amor de Deus? É inseparável. Não há nada no mundo que possa nos separar do amor de Deus. Portanto, através do profeta Jeremias, o Senhor enfatiza, faz uma questão de separar, mostrar o grande amor de Deus para conosco, o grande amor de Deus para com o seu povo. Ele abençoou o seu povo através do seu amor, e as bênçãos que chegam na nossa vida no dia a dia, tudo é através do seu amor, o grande amor de Deus por Cristo e por nós. Mas ainda, Ele abençoou o seu povo. Agora no futuro, porque já chegamos nesse futuro, estamos pranteando já nesse futuro. No futuro, perdoará seu povo. Se você for o verso 34, que é um versículo fantástico, Jeremias 31, verso 34, o perdão de Deus que vai nos dizer: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoareis as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não vai ficar ninguém nessa face da terra
na face dessa terra, que não tem a possibilidade de conhecer o amor de Deus, o perdão de Deus. O Evangelho chega a todo canto, até nas tribos de índios, os homens vão lá e praticam o Evangelho, distribuem o Evangelho do Senhor. Então, como diz aqui o texto, não ensinará jamais cada um do seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. A gente vê essa multidão aí, né? Um período aí de Parque do Povo. Se você for lá agora, nesse momento, é incontável a multidão de pessoas ali naquele parque, buscando sabe-se lá o quê. Depois não vai dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus. Não vai ter essa desculpa. Se liga uma televisão, está lá falando. Se liga o rádio, está lá falando. Quase toda rua tem uma igreja hoje. Ninguém vai ter o desprazer de dizer que não conheceu a Jesus Cristo. Mas no final do verso 34, o Senhor vai dizer, jamais, aliás, pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Daquele que se achegar ao Senhor, daquele que voltar ao Senhor. Como o povo voltou do cativeiro, ele estava ali insistindo com aquele povo para que se lembrasse dele, para que buscasse a ele, que se voltasse para o seu pastoreio, voltasse a ter a comunhão para com Deus, que esse texto também vem falar da nova aliança de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 2, verso 18. Então, Deus perdoará o seu povo, graças a Deus. Nós recebemos o perdão de Deus, um grande perdão de Deus, no dia que nos voltamos para Ele, e Ele continua nos perdoando todos os dias. A gente continua buscando e Ele continua nos perdoando, porque a gente continua errando, e Ele está de prontidão nos perdoando a cada dia. Mas ainda, meus irmãos, trará o seu povo para casa. Olha o verso 8 que lemos. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Ou seja, é aí onde a gente observa que o Senhor não faz acepção de pessoas e quer todos na sua presença. É o desejo de Deus, que todos venham à sua presença, e aqui Ele trouxe o seu povo de volta para casa, como aconteceu conosco. O Senhor já nos separou, mesmo antes de entrar no ventre da nossa mãe, para servir a Ele. Mas só que estávamos desgarrados, e um dia Ele nos trouxe de volta para casa, assim como trouxe o povo de Israel, não fez acepção, cego, aleijado, mulheres grávidas, de parto, todos. É o Deus da família. Quando você lê o versículo número 2, diz, assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Estamos aqui pela graça de Deus, eu irei e darei descanso a Israel. É a evidência do amor de Deus em relação à família. Todos estão na presença dele, uma grande família, não é aquela grande Babilônia que se diz quando na volta de Cristo. Não, está falando da grande família. A família está na presença do Senhor, como enfatiza aqui o verso de número 8. Traz de volta o seu povo para casa, e ainda levá-lo-á e guiá-lo-á, porque o Deus que nos trouxe de volta para casa, para a sua presença, é o Deus que nos guia todos os dias. Já imaginou? Se a gente tivesse aceitado ao Senhor como nosso Salvador e ficar distante dele, sem a sua guia, sem a sua intercessão, sem a sua orientação, todos os dias o Senhor continua nos guiando. É para isso que precisamos estudar a palavra, nos quebrantar na sua presença, fazer a sua obra, continuar congregando, servindo a Ele. Olha o verso 9, o que é que diz? Virão com choro e com súplica, os levarei, guiá-los-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, o Senhor vai estar nos guiando para ribeiros de água, para lugares de torrentes.
E no final das contas, na sua presença, do grande ribeiro de água, na torrente, na árvore que dá o fruto da vida, na presença de Cristo, é a sua guia completa. No final das contas, estaremos frente a frente com o Senhor, porque Ele está nos guiando no dia a dia. É um treinamento que passamos aqui para o dia estarmos frente a frente com Cristo Jesus Todo-Poderoso. Mas ainda, irmão, nesse segundo ponto, Ele guardará e apacentará Israel, como Ele tem nos guardado e nos apacentado. Assim Ele fez com Israel lá no passado e faz conosco hoje. Olha o verso de número 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e guardará como pastor ao seu rebanho. O Senhor nos guarda e nos apacenta. Ele nos converteu, Ele tem nos guardado, e toda semana nós estamos aqui tão somente buscando a condução de Deus para com a nossa vida. Ele nos apacenta dia após dia. É por isso que precisamos buscar cada vez mais. E assim Ele estava orientando ao seu povo, que esse povo não ia ficar em caminho desgarrados, não ia ficar longe da proteção de Deus. Ele ia guiar, apacentar, estar dia a dia com Ele, 24 horas por dia. E ainda alegrará e animará o seu povo. Quantos dias aqui você não chega aqui alegre, tem ficado alegre? Tem momentos difíceis na vida, claro, momento de choro, de ranger de dentes, tem. Mas a maioria do tempo nós estamos alegres na presença do Senhor, e não pode ser diferente. Alegria na presença do Senhor. O verso 12 vai nos dizer: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como jardim regado e nunca mais desfalecerão. O Senhor aqui garanta a alegria, o júbilo, o sustento para com as nossas vidas. Ele nunca deixou faltar, talvez nem coisas tão boas, mas o necessário para com as nossas vidas. Ele tem nos sustentado. E aqui ele faz uma relação no verso 12: hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Olha quantos bens do Senhor, não só o material, mas Ele inclui o material também, porque Ele vai falar dos seus bens, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. Não tem faltado nada, meus irmãos, para com as nossas vidas. Porque naquela época o povo se baseava na agricultura, na pecuária. Hoje temos várias profissões, mas não faltou nada para aquele povo. Voltando do cativeiro, milhares de pessoas desempregadas, sem rumo, sem direção, mas estava lá o Deus de prontidão para sustentar aquele povo. E aqui ele vai dar uma definição do que teria para sustentar aquele povo, como Ele nos sustenta no dia a dia. Alegria, júbilo na presença do Senhor. E ainda, saciá-lo-á e fartá-lo-á. Isso também acontece conosco, né? Nós somos saciados, somos fartos, sobretudo com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. O verso 14 vem nos orientar: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. O Senhor é o Deus que sempre sustentou os seus sacerdotes. Fala-se a palavra de Deus na antiguidade dos levitas, não tinha salário, não tinha emprego, não tinha herança física. Na divisão ali das tribos de Israel, das terras, na herança, a tribo de Levi não recebeu herança. Lá em Números diz que Deus falou: eu sou a sua herança. Começou com os sacerdotes, não faltava nada para os sacerdotes, não tinha salário, mas Deus não deixava faltar, porque era um levita. E daí por diante, por tabela, o seu povo. E nada tem nos faltado, louvado seja Deus, nada tem nos faltado, porque o Deus que sacia é o Deus que é farto para com o seu povo. Por último, segundo ponto, protegerá o seu povo. O primeiro ponto foi no passado, o segundo ponto no futuro: protegerá o seu povo.
a proteção de Deus, verso 28, um pouquinho à frente, verso 28. Como veleis sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Deus colocou o povo no cativeiro, disse aqui. Deus velou por eles para quê? Para arrancar, para derribar, para subverter e para destruir, para afligir. Mas assim também, Deus é justiça, mas é amor. Através do amor, Ele velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então nós estamos em um jardim que é regado, que é plantado. Enquanto estivermos vida aqui nessa terra, vamos ser regados por Deus. Os frutos chegará na nossa mesa, chegará na nossa vida. Não trata-se só dos frutos físicos, do fruto espiritual. Louvado seja Deus que aqui está o seu fruto espiritual. Não vai faltar para com as nossas vidas, nunca deixou faltar. E por último, o amor de Deus, como eu já falei aqui no verso de número 3, que Ele é inseparável, Ele é irresistível, constrangedor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, Ele que nos sustenta, Ele que nos move, que nos dá alegria, nos tirou do cativeiro, trouxe para a sua maravilhosa luz, nos sustenta, que é um amor inseparável, como lemos agora há pouco, desinteressado. Romanos 8,32 vai dizer: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, meus irmãos, esse é o amor de Deus, um amor desinteressado. Deus não faz barganha conosco, Ele não nos ama por conta de algo de bom que fizemos, que nós não fizemos nada para merecermos o amor de Deus, nós não temos nenhum mérito. Então o amor dele é desinteressado. Ele ama porque Ele ama mesmo, que Ele escolheu nos amar, escolheu amar o seu povo, e o povo continua, que somos nós nos dias de hoje. Portanto, esse é o amor de Deus, é um amor onipotente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 8, vai dizer que o amor de Deus é um amor onipotente, que pode tudo, não há nada impossível. Muitas vezes a gente desacredita do que Deus pode fazer para com as nossas vidas. Falta de fé, falta de oração, falta de quebrantamento, a gente desacredita, mas o amor de Deus é um amor onipotente. Ele pode tudo, que é um dos seus atributos, a sua onipotência. Cristo nos ama, lá em 1 João 3,16, vai falar do amor de Cristo. Desde quando Ele nos ama? Desde toda a eternidade. Mais uma vez, voltando aqui em Jeremias 31,3. Assim diz o Senhor: o povo que Ele livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. Verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei. O amor de Deus é desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Já imaginou? Nós não sabemos exatamente quanto tempo, nem por longe sabemos quanto tempo já dura a eternidade, mas mesmo antes da eternidade o Senhor já nos amava, porque o amor dele é um amor eterno. Quando ainda estava longe, morto nos nossos pecados, Romanos capítulo 5, verso 8, vai nos dizer: mas Deus prova o seu amor por nós, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Que coisa forte, né? Mesmo nós sendo pecadores, sabendo que éramos transgressores, difíceis, indisciplinados, e o Senhor já morreu por nós. Cristo Jesus derramou seu sangue por nós. Portanto, irmãos, temos aqui um fortalecimento, um júbilo para nunca desistir de servir a esse Deus Todo-Poderoso, jamais desistir, porque Ele nos ama e se entregou por nós, conforme está lá em Efésios capítulo 5, verso 2.
O amor dele é um amor de entrega total, entrega de vida, de sangue derramado. O que ele faz? Faz seguidores, imitadores de Deus, conforme está lá em Efésios capítulo 5, verso 1. Ele nos faz seguidores de Deus, conforme o seu grande amor. Só estamos aqui seguindo ao Senhor, porque pela grandeza do seu amor. Mas eu separei para a parte de conclusão, os versículos de 15 ao verso 17. Verso 15 ao 17. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Raquel simboliza as mães de Israel, chorando pelos seus filhos quando estava lá no cativeiro. E quando a Babilônia levou o povo de Deus para o cativeiro, não levou todos lá de Israel, não. Ficaram pessoas que não tinham possibilidade de servir a eles, idosos, pessoas fragilizadas, enfermas. Muitas mães ficaram pranteando e chorando em Israel. Mas ele vem dizer aqui que Raquel simboliza aquelas mulheres que ficavam chorando pelos seus filhos. Quantas mães hoje não estão chorando pelos seus filhos, porque está no mundo desgarrado dos caminhos do Senhor? Eu já presenciei aqui tantas mães chorando, clamando, pedindo a Deus pelos seus filhos, mas tem uma esperança. Do jeito que o povo de Deus voltou do cativeiro, que Deus foi quem trouxe de volta, me chamou para a servidão, Ele poderá chamar o seu filho a qualquer momento, trazer seu filho das trevas para a sua luz e cessar o seu pranto, do jeito que simbolizava ali Raquel, as mães de Israel. No verso 16, assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Louvado seja Deus! Há recompensa na nossa servidão para com Deus. Qualquer coisa que você já fez aqui na presença do Senhor, mesmo muitas vezes pensando que é inútil aquilo que está fazendo. Quantas vezes, irmãos, a gente não saiu de casa para fazer o trabalho de Deus? Sim. Mas peraí, será que vai ter êxito? Será que vale a pena? Tem alguma recompensa nisso que eu vou fazer para o Senhor? A mão de Deus não vai nos deixar vazio. O verso 16 novamente, assim diz o Senhor: reprima a tua voz, o teu choro, as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Tudo que fazemos para o Senhor, há recompensa. E ele continua dizendo, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão à terra do inimigo. Continue clamando, orando pelos seus filhos, pela sua família. Mesmo aqueles que não estão nem imaginando que você está orando, que está clamando. Não é só seu filho, né? Aqui simboliza a família, que é Deus o Pai de todos. Toda a nossa família, a gente tem um sobrinho, tem um primo, tem um irmão que está desgarrado do Senhor, muitas vezes até separou-se de nós, não quer muito contato conosco porque somos crentes. Quem aqui na família não tem pessoas, parentela, que não tem nem contato conosco? Quando se fala ir para a igreja, se fala em Bíblia, se fala no Evangelho, eles dão as costas, mas continue clamando, que Deus é o Deus de recompensa. Ele há de recompensar segundo a veracidade dos nossos corações. Verso 17, a esperança para o teu futuro. Glória a Deus, a esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Teus filhos, a tua promessa, a tua família, a esperança para o nosso futuro. Já estamos aqui na presença do Senhor, e isso não é para nos desanimar e ficar sossegados e sem querer fazer, não, precisamos cada vez mais lutar, buscar na presença do Senhor, mas há esperança para o nosso futuro, ou seja, há algo ainda, a propósito de Deus nas nossas vidas. De repente Deus quer nos usar, quer usar a mim e a você para resgatar alguém.
E esse alguém muitas vezes está dentro de casa. Eu já disse isso várias vezes, os irmãos já ouviram, alguns irmãos aqui. Às vezes o irmão diz, eu quero evangelizar na Bolívia, e se esquece de Olívia, sua vizinha. Se esquece de uma pessoa que está dentro da sua casa. Muitas vezes a gente não evangeliza nem quem está dentro de casa, bem pertinho da gente, precisa tanto de uma palavra bendita. Mas Deus está nos fortalecendo com essa palavra, dizendo, ainda há futuro para mim e para você. Por que não? Estamos vivos, estamos aqui ainda, temos algo a fazer na presença do Senhor. Então, no verso 13 diz, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Deus está dando promessa aqui para todas as idades, criança, virgem, velhos, adultos, adolescentes, jovens. Ele sempre vai ter um propósito na vida de cada um de nós, sobretudo nós que somos resgatados pelo Senhor. Ele estava dizendo para o seu povo, vocês estão voltando do cativeiro, todos vão vir com propósito, todos com futuro, cada um vai ter algo para fazer na minha presença. Nós não fomos chamados para o Senhor para ficar estagnados, estabilizados, parados, temos que nos movimentar. A igreja tem que ter mais fé, tem que se fortalecer mais na presença do Senhor, tem que buscar o Espírito Santo de Deus, já que Ele está tão patente nas nossas vidas, é tão patente que Ele mora em nós, está no nosso corpo, na nossa vida. O Espírito Santo vai morar, 1 Coríntios 3,18. Nós somos santuários de Deus, templo do Espírito Santo, e às vezes estamos tão distantes. Aquele povo teve os profetas, os sacerdotes, tanta promessa. Deus tinha mandado maná do deserto, tinha mandado tanta coisa para aquele povo, sustentou durante 40 anos no deserto. Obrigado, irmão. Não tinha faltado nada para aquele povo, mas eles transgrediram, esqueceram de Deus, iam contra Deus, buscando a idolatria, tanto que Deus levou ao cativeiro. Mas aí o amor está sempre se renovando. Louvado seja Deus, estamos aqui pela renovação do amor do Senhor, estamos na nova aliança, na presença de Cristo Jesus. Mateus capítulo 2, verso 18. Só para ler esse texto aqui para encerrarmos. Mateus capítulo 2, verso 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Jesus Cristo veio repetir o que falou lá em Jeremias, que o Espírito Santo havia falado em Jeremias, quase 3.000 anos atrás. Jesus Cristo vem fazer uma repetição. Ouviu-se o choro lá de Raquel, mas aí ele deu as ferramentas, as condições necessárias para dizer, te alegra-te de júbilo, tem futuro. Você ouvirá ainda, se for da vontade de Deus, o júbilo, a alegria do seu povo, do seu filho na presença do Senhor. Portanto, irmãos, é um texto para nos ajudar a nunca estar desistindo daquilo que estamos fazendo, seja lá o que for. Vai aparecer empecilhos, vai aparecer dificuldades, sempre foi assim, porque Cristo mesmo falou que no mundo teremos aflição, teremos dificuldade, mas Ele veio encorajar, cântico de júbilo na sua presença, que a igreja continue se encorajando, se fortalecendo, buscando ao Senhor, que Ele é o mesmo que trouxe o povo do cativeiro lá do Egito, aliás da Babilônia, nos trouxe dos cativeiros aqui das trevas e está nos dando futuro, alegria, para que possamos continuar fazendo planos. Agora os nossos planos, em primeiro lugar, buscando o Senhor, como diz Mateus capítulo 6, versículo 31. Buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude nessa caminhada que não é fácil, que é difícil, mas muito mais difícil foi para aquele povo. 70 anos de escravidão, de cativeiro. Nós passamos uma temporada aí, mas não se compara com o clamor,
com um ranger de dentes daquele povo. E o Senhor teve a misericórdia dele, tem de nós a cada dia, e nos está prometendo um futuro, juntamente com a nossa família, porque Ele é Pai Todo-Poderoso e Ele quer a família unida, família, sobretudo a família cristã, na sua presença. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.